Deus. Oh, aleluia. Quantos trouxeram a palavra do Senhor? Abre ela. No livro de 2 Reis, capítulo 4, verso de número 8. Vamos ficar de pé, referência a essa palavra. Palavra que muda a história, palavra que penetra, lava, limpa. É verdade. Quem achou, diga amém. Diz assim no verso de número 8: sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Repete comigo: é um santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali ponhamos uma cama. Repete comigo: uma cama, uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirar. Fecha sua boca, assenta aí no seu lugar. Maravilha, meus irmãos, é quando você está cheio da palavra de Deus, porque ela própria diz que nós falamos daquilo que nós estamos cheios. Se você está cheio da palavra de Deus, você vai falar de Deus. Se você está com outras coisas dentro de você, você vai estar falando de outras coisas. E nós aqui vimos que aquele homem, ele chegou na cidade de Sunem, e ali ele deparou com uma mulher rica que chamou para tomar café, para fazer um lanche ali na casa daquela mulher. Mas uma coisa, irmãos, que nós devemos, que eu quero chamar a tua atenção nesta noite, uma coisa importantíssima aqui, é porque aquele homem, ele continuou indo naquela cidade, mas aquela mulher disse ao marido: eu vejo que este homem é um santo homem de Deus. Meus irmãos, nós precisamos de ser santos, nós precisamos ser separados do Senhor. Aquela mulher não convidou uma pessoa qualquer, aquela mulher não convidou para entrar na sua casa um homem qualquer. Ela convidou um profeta de Deus, um homem de Deus, santo homem de Deus. O que eu quero te chamar a atenção nesta noite é que lá na sua vizinhança você precisa ser um homem santo de Deus, a tal ponto que quando você sair lá na sua porta, lá na rua, todos vão dizer:
lá vai o homem santo de Deus. Nós precisamos, igreja, tomar a consciência de saber que você, lá onde você mora, você é o testemunho do Senhor. Você precisa zelar desse nome que está acima de todos os nomes. E aquela mulher disse ao marido dela: eu vejo que aquele homem é um santo homem de Deus. Nós vamos fazer para aquele profeta um quarto. E não ficou só no quarto não, meus irmãos. Aquela mulher disse mais ainda: nós vamos colocar lá dentro daquele quarto uma cama, nós vamos colocar ali uma mesa, nós vamos colocar ali uma cadeira, e nós vamos colocar ali uma lamparina. Meus irmãos, às vezes nós pensamos um quarto. O que significa isso? Eu estava pesquisando o que é um quarto. Quarto, naquela época, era onde se realizava discussões importantes. Foi num quarto no qual uma dessa que essa mulher fez, que Jesus ele serviu a ceia para os discípulos. Então não era uma coisa qualquer que aquela mulher estava direcionando aquele homem de Deus, ofertando para aquele homem de Deus, porque uma coisa que nós devemos saber e entender é que quando nós plantamos no homem de Deus, quando nós plantamos no profeta de Deus, você está plantando no próprio Deus. Aquela mulher, ela não só estava plantando no profeta, ela estava plantando no próprio Deus. Meus irmãos, nós estamos aí findando o ano, e tem bênção e tem promessas para nós. E eu quero dizer para você que está aqui nesta noite, que Deus colocou aquela cama, é porque Deus, Ele quer te dar um descanso. Aquela cama preparada, é porque Deus quer te descansar. Você precisa de um repouso. Aquela mesa, meus irmãos, é onde você vai assinar ali o seu projeto de vida. Você vai colocar ali os seus sonhos naquela mesa. E na cadeira, pastor Marcos Vinícius sempre prega que Deus tira o pobre do pó e coloca ele em lugares altos. Assim o Senhor vai te colocar sentado em lugares altos, vai te colocar sentado na cadeira. E tem mais ainda, meus irmãos, a lamparina é a unção do Espírito Santo, que na qual sem Ele nós não conseguimos ficar de pé, nós não conseguimos permanecer, nós não conseguimos avançar, porque a Bíblia nos relata que aquele que perseverar até o fim, é este que vai ver Jesus, é esse que vai encontrar com Jesus. Nós precisamos do óleo, nós precisamos do óleo, e Deus tem isso tudo para nós. Ele tem um descanso, Ele tem um lugar para nós fazer o nosso projeto, Ele vai nos assentar em lugares altos, e Ele vai nos encher do Teu Espírito Santo. É isso que o Senhor tem para nós, é isso que Deus quer para nós. Meus irmãos, aquele profeta, ele ficou preocupado, ele ficou ali comovido com tudo que aquela mulher ela tinha feito para aquele profeta. E ele pegou o seu empregado Geazi e falou com ele: vai lá naquela mulher e pergunta para ela o que ela precisa. Isso significa gratidão. Nós temos que ser gratos, meus irmãos, gratos por tudo que o Senhor tem feito, tudo que o Senhor tem feito por nós.
Aquele profeta, ele foi grato com aquela mulher. Ele enviou lá o empregado para perguntar, preocupado: nós podemos fazer alguma coisa para a senhora? Nós podemos interceder diante do rei pela senhora, as autoridades? Ela disse: não, eu sou de casa. Mas Deus, meus irmãos, quando Ele quer nos abençoar, Ele sempre procura alguma coisa para nos alcançar. Porque Deus, Ele quer nos abençoar. Deus, Ele quer fazer de nós campeão. Ele quer fazer de nós próspero. Mas sabe por quê? Porque nós temos que fazer o crescimento do reino. Deus te levantou, não foi para você ficar sentado, vir à igreja e ficar sentado. Se fosse por isso, você ficaria na sua casa, sentado lá no sofá, estaria melhor. Mas Deus, Ele te levantou para você ser no reino de Deus, que cresça, faz crescimento, multiplicação. Por isso você está aqui. E Geazi saiu e ficou sabendo que aquele homem era velho, e aquela mulher, meus irmãos, ela não poderia ter filhos. Portanto, se prepara aí, as mulheres aí que estão tentando engravidar e não conseguem. Hoje é o dia do seu milagre. Prepara aí. E o profeta chegou perto daquela mulher e disse para ela: o ano que vem você vai dar à luz. Aquela mulher virou para ele e disse para ele: olha, profeta, não brinca comigo. Ela estava ali meio preocupada, não crendo. Foi qual aconteceu lá no livro de Gênesis, no capítulo 18, no verso de número 10, onde aqueles 3 anjos apareceu para Abraão. E aqueles 3 homens que apareceram a Abraão, eu também estava pesquisando. Um daqueles era o Senhor, e 2 eram anjos. Naquela pesquisa daquele homem, porque Abraão, ele imediatamente ele se prostrou, ele ajoelhou nos pés daqueles anjos do Senhor, e ali foi profetizado: Sara, o ano que vem você vai ter filhos. Porque, meus irmãos, o Deus, Ele continua mesmo operando maravilhas. Ele é o Deus ontem, hoje e será eternamente. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele continua operando nos dias de hoje. E aquele profeta foi de encontro à ferida daquela mulher. Ela precisava de um filho. E assim aconteceu o milagre na vida daquela mulher. Aquele filho cresceu, e ele foi estar com o pai no seu trabalho, na sua fazenda. Ali havia muitos empregados, e aquele menino, ele adoeceu lá naquela plantação, naquele lugar aonde eles estavam trabalhando. E ele, não aguentando, o pai mandou o filho lá para a casa da mãe. E aquela mulher tentou de todas as formas, dentro do meio-dia, aquela criança, ela faleceu, aquele jovem faleceu. E aquela mulher, ela pega, manda arrear os animais e fala: eu vou lá onde está o profeta. Imediatamente ela tomou ali aquele animal e foi. De longe o profeta viu ela e mandou Geazi de encontro àquela mulher. Eu quero falar agora de fé. Chegando Geazi diante daquela mulher, perguntou para ela 3 coisas: você está bem? Seu marido está bem? Seu filho está bem? Aquela mulher disse: sim, está tudo bem. Está tudo bem.
Nós temos que ter fé, meus irmãos. Fé, você plantou uma semente. Tem muitos aqui que aceitaram o desafio de R$1.000. Você tem que ter fé. Não deixar nada roubar a sua semente, nada tirar isso de você. Perguntou aquela mulher: está tudo bem? Está tudo bem. E ela chegou diante do profeta, prostrou nos pés daquele profeta. Imediatamente aquele homem saiu e foi de encontro àquela criança. Chegando lá na casa daquela mulher, a criança estava lá no quarto, porque a mulher deixou ele lá no quarto onde é que ela preparou. Aquele homem entrou naquela casa, deitou o seu corpo diante do corpo daquele menino, colocando as mãos sobre mãos, nariz, boca, olhos, e aquele menino foi aquecido. A Bíblia relata isso. Ele deu mais uma volta na casa, buscando o Senhor milagre, e deitou sobre aquela criança mais uma vez. A Bíblia nos relata que aquela criança deu 7 espíritos e Deus ressuscitou aquela criança. Pode aplaudir. Pode aplaudir mais forte. Olha, meus irmãos, o que é você plantar uma semente? O que é você plantar uma semente? Ela plantou naquele homem de Deus, fazendo um quarto, colocando a mesa, a cadeira, a lamparina, colocando tudo ali. Olha, que gerou aquilo que aquela mulher mais queria, era o filho. Deus restituiu àquela mulher o filho. Sacrifício, meus irmãos, gera milagre. Sacrifício, ele gera milagre. Lá como foi feito com Abraão, aquela provisão do Senhor, o cordeiro para Isaac. E assim, aquele profeta pegou e entregou o filho para aquela mulher. Mas não parou por aí. O que Deus tem para nós é muito grande. O que Deus está preparando para esse fim de ano é muito grande. Por isso, meus irmãos, todos ficam assim, atentos. Eles ficam observando, só se vai fazer apelos. Você tem que olhar para a bênção. O que Deus tem para você. Eu estava visitando uma pessoa essa semana, não preciso citar quem que é. E essa pessoa levantou na igreja e aceitou o desafio da oferta de R$1.000. E quando ele chegou na casa dele, lá na casa dele, a pessoa já foi correndo daqui, perguntou para ele: você vai dar? Prepara, porque o diabo vai querer roubar de você o seu milagre. Perguntou para ele: mas você vai dar essa oferta desse tamanho? Meus irmãos, tem abortadores aí de sonhos. Sonhos, você tem que olhar para quem você conta. Sonhos você não pode estar contando para ninguém, não. É para qualquer um, não. Ele não resiste o seu ver você na vitória. Ele não consegue te ver na vitória. Então você está observando. Mas eu quero que você, nós temos muitos ainda que Deus vai fazer. Abre aí ainda em 2 Reis, no capítulo 8. Capítulo 8, verso de número 1. Quantos acharam? Diga amém. Diz assim: e falou Eliseu àquela mulher, cujo filho vivificara, dizendo: levanta-te e vai-te, tu e tua família, e peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, a qual também virá a terra por 7 anos. Fecha aí.
a sua Bíblia. Importante que eu não falei é porque Deus não tinha revelado para o profeta que o filho daquela mulher tinha morrido. Vocês vão estar lendo aí, depois vocês acompanham o capítulo 4 todos, você vai estar acompanhando essa mensagem. Mas aqui o profeta falou com aquela mulher: sai desta terra, porque aqui 7 anos vai ser de miséria, de ruína. E o que é que aquela mulher fez? Ela acreditou no profeta, porque aquele profeta tinha feito algo que ela acreditava nele. Ele era um homem santo de Deus. E aquela mulher, meus irmãos, ela acreditou e foi para a terra dos filisteus, porque a Bíblia diz em 2 Crônicas, no capítulo 20, no verso de número 20, no finalzinho diz: crede no Senhor vosso Deus e crede também nos seus profetas e prosperareis. Essa mulher acreditou no profeta e ela foi e ficou lá por 7 anos, lá naquele lugar, enquanto na terra dela havia miséria. E naqueles 7 anos, meus irmãos, ali eles pegaram a propriedade daquela mulher, os bens daquela mulher, tomou os bens daquela mulher. E quando encerrou ali os 7 anos, aquela mulher retornou para a sua terra. E aquela mulher, ela estava andando na cidade, e o rei estava conversando com o empregado de Eliseu. Ele estava perguntando a Geazi: como está indo aí esse homem de Deus? O que ele está fazendo na cidade? E Geazi estava contando a história para o rei do que aquele profeta estava fazendo, contando que ele tinha ressuscitado o filho daquela mulher. E nisso, meus irmãos, estava passando aquela mulher com o filho, e ele disse: Geazi, rei, olha lá aquela mulher, é aquela que eu estou contando a história para o senhor. É aquele menino que está lá, é o filho que Eliseu ressuscitou. Imediatamente aquele rei, ele chamou aquela mulher e começou a conversar com aquela mulher, e ela contou a história para aquele rei. Aquele rei mandou um empregado, um eunuco, mandou verificar: eu quero que você olhe para mim todos os bens que essa mulher tem. Você vai estar olhando aonde que é, e eu quero que você faça mais ainda. Eu quero que você olhe tudo que foi plantado ali, tudo que foi feito ali, porque nós vamos restituir esta mulher todos os bens dela, e toda a produção que deu na fazenda daquela mulher também foi restituída. E é isso que Jeová Jiré, ele vai fazer nas nossas vidas. Ele vai te restituir aquilo que os devoradores, os demônios te roubou. Meus irmãos, sacrifício gera milagres. Aquela mulher plantou um quarto, e ela recebeu quantas vitórias que essa mulher recebeu. No livro também de 2 Crônicas, no capítulo 1, no verso de número 6, Salomão, ele sacrificou no altar do Senhor 1000 bois. E a Bíblia relata, vocês podem ler no verso de número 7, a Bíblia relata que naquele mesmo dia, naquela noite, Deus visitou Salomão. Nós precisamos chamar a atenção de Deus. Nós precisamos chamar a atenção de Deus. Aquela mulher de Sarepta, não havia só uma mulher
uma viúva. Tinha muitas viúvas naquele lugar. Mas Deus sabia em quem Ele enviou o profeta. Num coração quebrantado, aonde ele pode trabalhar. E assim não é diferente dos dias de hoje. Deus está procurando corações quebrantados. Deus está procurando pessoas que preocupam com o reino, pessoas que querem expandir, ver o crescimento do reino de Deus. Por isso aquele profeta foi naquela viúva, porque ela tinha som bom. Você vai fazer para mim? E aquela mulher não pestanejou, ela entregou. E aquela mulher se tornou a empresária na área de azeite mais sucedida daquele lugar. Abre a visão, igreja, porque nós estamos num grande mover. A igreja está num grande desafio. E nós não dependemos, nós não vivemos de governo. Nós não vivemos de prefeito, de prefeitura. A igreja do nosso Senhor, ela vive de dízimos e ofertas. Eu estou te chamando a atenção para isso. O que está acontecendo, o que se está movendo no momento. Deus quer contar comigo e quer contar com você. Por que eu estou citando os vários versículos? Porque a pastora, ela preza uma coisa nessa igreja, e eu admiro demais a pastora que vocês têm, nós temos, que ela prega a palavra de Deus. E hoje eu estou ministrando a palavra viva de Deus. Nós precisamos estar atentos à casa de Deus, à obra, ao reino de Deus. Não podemos endurecer o coração. Não podemos endurecer o coração. Eu quero nessa noite te desafiar. A pastora fez apelos, pastor Marcos Vinícius fez, e eu também não vou ser diferente. Ali naquela mesa tem muitos envelopes ainda, contendo ali mandei decorar uma plaquinha.